O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Essa história eu gravo em especial para Beatriz, uma aluna minha que pediu para que eu gravasse essa história para ela. Quando eu tinha 6 anos, encontrei uma magnífica imagem no livro sobre a Floresta Virgem, chamado Histórias Vividas. Era a representação de uma jiboia engolindo um animal selvagem. Eis a cópia do desenho. Podia-se ler nesse livro: as jiboias engolem as presas inteiras sem mastigar. Em seguida, já não conseguem mover-se e ficam dormindo durante os 6 meses de sua digestão. Em consequência, refleti muito sobre as aventuras da selva e também consegui, com lápis de cor, rascunhar meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 era assim. Mostrei minha obra-prima às pessoas crescidas e perguntei se meu desenho lhes dava medo. Responderam-me: por que um chapéu causaria medo a alguém? Meu desenho não representava um chapéu, mas uma jiboia digerindo um elefante. A fim de que as pessoas crescidas pudessem entender, desenhei a parte interna da jiboia. De fato, elas sempre precisam de alguma explicação. Meu desenho número 2 era assim. As pessoas crescidas aconselharam-me a deixar de lado os desenhos de jiboia abertas ou fechadas, e me dedicar mais à geografia, à história, ao cálculo e à gramática. Foi assim que, aos 6 anos, desisti de uma magnífica carreira de desenhista. Fiquei abatido por não ter tido êxito com meus 2 primeiros desenhos. As pessoas crescidas não compreendem nada por si mesmas, e é trabalhoso para as crianças estar sempre dando explicações. Por isso, precisei escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Viajei pelo mundo inteiro, um pouco por cada lado. E é certo que, para isso, conhecer a geografia ajudou bastante. Já à primeira vista, era capaz de distinguir a China do Arizona. Isso é muito útil para o caso de alguém se achar perdido durante a noite. Durante a vida, foi desse modo que tive grande número de contatos com pessoas sérias. Vivi muito tempo ao lado das pessoas crescidas. Vi-as bem de perto. Isso não melhorou meu conceito sobre elas. Quando me encontrava com alguém que parecia ser lúcido, mostrava-lhe meu desenho número 1, que sempre levo comigo. Queria saber se era de fato uma pessoa capaz de compreender as coisas, mas a resposta era sempre a mesma: é um chapéu. Por isso, eu não falava com eles de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Procurava manter-me no mesmo nível. Conversava sobre bridge, golfe, política ou gravatas. Então, a pessoa crescida mostrava-se contente pelo fato de conhecer um homem tão sensato. Desta maneira, vivi sozinho sem ter com quem falar verdadeiramente. Assim foi até que houve uma pane no motor do avião, quando eu estava no deserto do Saara, 6 anos atrás. Alguma coisa estava quebrada no motor. Como eu não transportava nem o mecânico, nem passageiros, me esforcei por fazer completamente sozinho um reparo difícil. Para mim era questão de vida ou morte. Só tinha água para 8 dias. Na primeira noite, dormi deitado na areia a 1000 milhas de toda a terra habitada. Estava mais isolado do que um náufrago com uma jangada no meio do oceano. Por isso, você bem pode imaginar minha surpresa quando, ao amanhecer, uma voz estranha me despertou. Dizia: por favor, faça-me o desenho de uma ovelha. Como? Faça-me o desenho de uma ovelha. Levantei-me de um salto, como que um raio me atingisse em cheio. Esfreguei bem os olhos, olhei atentamente e vi um garoto completamente incomum que me fitava. Este é o melhor retrato que depois consegui fazer dele, mas meu desenho, claro, era muito menos encantador que o original. Não por minha culpa.
Como aos 6 anos as pessoas crescidas me desestimularam para a carreira de desenhista, nada aprendi de desenho, à exceção das jiboias abertas e das jiboias fechadas. Examinava, pois, essa aparição com os olhos cheios de espanto. É bom não esquecer que eu me encontrava a 1000 milhas de toda e qualquer região habitada. Ora, meu garoto não aparentava estar perdido, nem no extremo da fadiga, da fome ou da sede, e tampouco parecia ter medo. Em nada parecia ser um pobre menino perdido no deserto, a 1000 milhas de qualquer região habitada. Quando por fim consegui dizer algo, saiu isso. Mas, que faz aqui? Então ele me repetiu delicadamente como se falasse de uma coisa muito séria. Por favor, faça-me o desenho de uma ovelha. Quando um mistério é grande demais, ninguém ousa desobedecer. Por mais absurdo que pareça, afinal eu estava a 1000 milhas de toda e qualquer região habitada e, além do mais, correndo risco de vida. Tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta esferográfica, mas lembrei que havia estudado geografia, história, cálculo e gramática, e, meio contrariado, disse ao garoto que eu não sabia desenhar. Ele me respondeu: não faz mal. Faz-me o desenho de uma ovelha. Como eu jamais fizera o desenho de uma ovelha, mais uma vez fiz o esboço de 1 ou 2 únicos desenhos que era capaz. Era o da jiboia fechada. Foi o que fiz. Fiquei estupefato quando o menino me respondeu: não quero um elefante numa jiboia. Uma jiboia é muito perigosa e o elefante é muito volumoso. Onde vivo, é tudo muito pequeno. Tenho necessidade de uma ovelha. Faça-me o desenho de uma ovelha. Naquele momento eu comecei a desenhar. Ele observou com atenção e depois disse: não, essa está muito doente. Faça-me a outra ovelha. Fiz o desenho. Meu amigo sorriu delicadamente, com indulgência. Não está vendo? Não é uma ovelha, é um carneiro. Tem chifres. Fiz então outro desenho. Contudo, assim como os anteriores, também foi recusado. Essa é velha demais. Quero uma ovelha que ainda possa viver muito. Agora, já sem paciência e com pressa para consertar o problema no motor, rascunhei esse desenho. E arrisquei uma ideia. É a caixa. A ovelha, como você quer, está aí dentro. Qual não foi minha surpresa, então, quando vi o rosto de meu jovem juiz iluminar-se. Era assim mesmo que eu queria. Você acha que essa ovelha precisa de muita grama? Por quê? Porque no lugar onde eu vivo, tudo muito pequeno. O que existe certamente bastará. A ovelha que lhe dei é bem pequena. O garoto fixou o olhar no desenho e disse: não é tão pequena assim. Veja. Adormeceu. Foi assim que conheci o Pequeno Príncipe. Levei tempo para compreender de onde ele vinha. O Pequeno Príncipe, que fazia tantas perguntas, parecia nunca ouvir as minhas. Foram palavras pronunciadas a esmo e gradativamente me revelaram tudo. Assim, quando ele se deparou com meu avião pela primeira vez, não desenharei meu avião, pois seria complicado demais para mim. Perguntou-me: que coisa é essa? Isso não é uma coisa, ele voa, é um avião. É o meu avião. E senti orgulho em dizer que eu voava. Ele exclamou então: como? Quer dizer que você caiu do céu? Sim, disse com ar de falsa modéstia. Ah, como é engraçado isso! E o Pequeno Príncipe deu uma gostosa risada que me irritou bastante. Desejo que tomem as minhas desgraças a sério, acrescentou depois. Então, você também veio do céu? De que planeta é? No mistério da presença desse garoto, vi o lampejo de algo
e por isso perguntei bruscamente: então você vem de outro planeta? Ele não me respondeu. Meneava a cabeça levemente enquanto dirigia o olhar para meu avião. Bem, é certo que dentro disso você não pode ter vindo de muito longe. Após dizer isso, mergulhou numa espécie de sonho que o deixou silencioso por um tempo. Em seguida, tirando o desenho da ovelha do bolso, deteve-se na contemplação de seu tesouro. É de se imaginar como essa meia confidência sobre os outros planetas me aguçou a curiosidade. Esforcei-me, pois, por saber mais. De onde você vem, garoto? Que lugar é esse onde vive? Para onde quer levar minha ovelha? Depois de um silêncio meditativo, veio como resposta o seguinte: o que me agrada é saber que quando a noite chegar, a ovelha estará bem guardada por causa da caixa que você me deu e que lhe servirá de casa. É verdade, e se você se comportar bem, também darei uma corda para que possa amarrá-la durante o dia. Além disso, uma estaca. A afirmação pareceu chocar o pequeno príncipe. Amarrá-la? Que coisa estranha. Se não a amarrar, ela irá para qualquer parte e se perderá. Meu amigo soltou uma gargalhada. Mas para onde espera que ela vá? Pouco importa. Vai para qualquer lado. Então, o príncipezinho observou com atenção. Isso não quer dizer nada. É tão pequeno onde moro. E, talvez com uma ponta de melancolia, acrescentou: se for para qualquer lado, quer dizer que não pode ir muito longe. Também fiquei sabendo de uma segunda coisa muito importante. O planeta de origem do garoto era um pouco maior que uma casa. Não era muito de admirar. Eu sabia muito bem que, salvo o caso dos grandes planetas como a Terra, Júpiter, Marte, Vênus, os que nomeamos, existem centenas de outros, tão pequenos, que nem pelo telescópio podem ser localizados. Quando um astrônomo descobre algum, lhe dá por nome um número, como por exemplo, asteroide 3251. Tenho sérias razões para acreditar que o garoto vinha do asteroide B612. Somente uma vez, em 1909, um astrônomo turco conseguiu ver esse planeta por telescópio. Ele fez grande alarde de sua descoberta no Congresso Internacional de Astronomia. Acontece que ninguém lhe deu crédito por causa da roupa que usava. As pessoas crescidas são assim mesmo. Felizmente, para resgatar a reputação do asteroide B612, veio depois um ditador turco e, invocando a pena de morte, impôs ao povo a ordem de vestir-se como os europeus. O astrônomo fez nova demonstração em 1920, usando uma vestimenta muito elegante. Por isso, desta vez todo mundo concordou com o que disse. Sabe por que eu contei esses pormenores sobre o asteroide B612 e revelei seu número? Por causa das pessoas crescidas. Elas gostam dos números. Quando você fala com eles sobre um amigo novo, nunca pergunta a respeito do que é essencial. Nunca perguntam: como é o som da sua voz? Que jogos prefere? Coleciona borboletas? Sabem apenas perguntar: qual sua idade? Quantos irmãos tem? Qual é seu peso? Quanto seu pai ganha? Só depois de saberem coisa assim é que consideram conhecê-lo. Quando alguém diz às pessoas crescidas: vi uma bonita casa de tijolos de cor rosada, com gerânios nas janelas e pombas no telhado, elas não conseguem imaginar como é a casa. Precisam que digamos algo assim: vi uma casa que custa 100.000 francos. Depois de ouvir isso, exclamam: como é linda! Imagine que alguém diga: a prova de que o pequeno príncipe existiu está no fato de que era muito gracioso, ria e queria uma ovelha. Quando alguém quer uma ovelha, aí está a prova de que existe. Ouvindo isso, darão de ombros
e dirão que somos crianças. Agora, suponha que alguém lhes diga: o planeta de onde vinha era o asteroide B612. Então ficarão satisfeitas e deixarão de fazer novas perguntas. São sempre assim. Não devemos querer-lhes mal por isso. As crianças devem ser muito compreensivas em relação às pessoas crescidas. Mas, como compreendemos a vida, fazemos pouco caso dessa história de números. Para dizer a verdade, gostaria de ter começado essa história à maneira dos contos de fadas. Gostaria de ter narrado assim: era uma vez uma história do pequeno príncipe que vivia num planeta que era mais ou menos do seu tamanho e que sentia necessidade de ter um amigo. Para os que compreendem a vida, seria muito mais convincente. Desagrada-me quando leem meu livro sem pensar. Sinto muita tristeza ao contar essas lembranças. Faz 6 anos que meu amigo partiu com sua ovelha. Procuro descrevê-lo aqui para que não me esqueça dele. É muito doloroso esquecer um amigo. Nem todos têm um. E não quero acabar como as pessoas crescidas, que só se interessam pelos números. É por essa razão, pois, que comprei uma caixa de lápis de cor sortidos. É difícil, em minha idade, retomar a profissão de desenhista, sendo que minhas tentativas anteriores, quando tinha 6 anos, haviam sido apenas de desenhar uma jiboia aberta e uma jiboia fechada. É claro que procurarei desenhar figuras que se pareçam tanto quanto possível com o original. Não sei, porém, se o conseguirei. Às vezes, um desenho sai bem, outras não. É que me confundo também na questão do tamanho. Em um caso, o pequeno príncipe sai grande demais, no outro, minúsculo. Também fico na dúvida quanto à cor da roupa. Então, vou tateando como posso, de cá e de lá. Posso confundir-me a respeito de detalhes importantes. Quanto a isso, deve perdoar-me. Meu amigo nunca me fornecia explicações. Talvez me achasse parecido com ele. Infelizmente, não sou capaz de ver as ovelhas por meio das caixas. Talvez eu tenha algo em comum com as pessoas crescidas. Acho que estou ficando velho. Beatriz, obrigado por sua dica de leitura. Espero que você tenha gostado. Um abraço, Beatriz.